Boa noite, amigos. Muito boa noite. Na coluna do Cláudio Humberto, na Folha de Londrina, ele relata as dívidas de empresas do governo e também de outras empresas brasileiras que estão devendo para a Previdência Social. É uma grana alta. Só do governo federal, alguns bilhões. E das empresas do país todo, chega a mais de 100 bilhões de reais. Se todo mundo pagasse, não haveria déficit na Previdência. E se o Tesouro Nacional repassasse o dinheiro que tem, que é direito da Previdência a receber, também não haveria esta bronca. Na Hashimitsu você só encontra alegria. Veja os produtos que esperam por você. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E meus amigos, o Cabeça Branca, quando eu vi a foto do Cabeça Branca preso, falei, conheço esse cara, já vi esse cara. E vi aqui no Parque Ney Braga algumas vezes, em algumas exposições. E na cidade eu também havia visto. Depois que eu falei, a memória minha falha muito, né? Afinal, já tenho 78 anos de idade. E aí vejo na Folha hoje uma matéria interessante da Viviane, uma colega, que ele nasceu em Uraí. E tem propriedade em Londrina, vivia entre Londrina, Mato Grosso, em Sorriso lá em cima e tal. E que a fortuna dele vai de 10 milhões a 100 milhões de dólares. É uma fortuna. Agora, você fica mais feliz não tendo nada disso, saboreando uma comida gostosa, por exemplo. Tendo esse prazer de saborear a comida do Gindim, veja. Gindim, o momento mais gostoso do dia. Gindim, pode ser a sua hora do almoço. Gindim, sozinho ou com família. Gindim, na Gindim é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gindim, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gindim. Seu momento de sabor. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, boa noite. Boa noite. Não acha que é muito dinheiro? 100 bilhões, olha o que a droga traz produz. Produz. E para um homem só. Um homem só. Agora, essa operação que a Polícia Federal realizou brilhantemente, aliás, contra esse traficante, o que me deixou chocado é que a Polícia Federal anuncia que ele está é o maior traficante do Brasil. Há 30 anos que a Polícia Federal está procurando ele. Nossa. Há 30 anos. Nossa. E ele distribui 5 toneladas de cocaína por mês. Há 30 por anos. Mês. Há 30 anos. Pode uma coisa dessa? Ou a Polícia Federal é muito incompetente demais, é cega para não ver um cara distribuir 5 toneladas por mês. Ou a notícia é um exagero. Porque não é possível que alguém continue no tráfico 30 anos e a Polícia Federal não consiga achar. É impossível. Ou o nosso sistema está totalmente desestruturado ou é conivente. Porque, veja, é igual esse negócio que a Lava Jato está mostrando. Dinheirama para cá, bilhões para lá, bilhões para cá, cada vez mais bilhões. E os órgãos de controle de dinheiro? Fazem o quê? O COAF, o Tribunal de Contas, os bancos, sistema disso, sistema daquilo. Pelo amor de Deus, a Receita Federal... Casa da Moeda que imprime o dinheiro. Que imprime. Quem cuida disso? Um banco, como é que você saca 500 mil reais em grana num banco para pôr na mala para entregar para um cara? Isso era todo dia, direto, milhões e milhões rodando. E os bancos não... Quer dizer, tem gente fora da cadeia. Não. Tem gente que devia estar preso. Conivência. Existe conivência. Ninguém fica 30 anos comercializando droga no Brasil, o maior traficante de droga do país, sem que a autoridade saiba. Sabe sim. É que tem que apurar quem era conivente com ele. Tem que apurar, porque não aceito isso, a população não pode aceitar que alguém possa ficar 30 anos negociando droga no Brasil. Agora, deixa eu dizer para você o que eu acho. Eu acho que foi a troca do delegado. Esse Elvis C, que é bom delegado. Você vê que ele está aí há pouco tempo só cuidando disso.
Parece que ele não está nem lá, está num outro local da Polícia Federal. E ele que estava na pista, disse, a gente tinha mais ou menos ideia, não tinha certeza. É um trabalho brilhante que a Polícia Federal fez. Isso a gente tem que reconhecer. Agora, tem que explicar como que o Lá cara pra trás. está há 30 anos. É. Como? O cara comprou fazenda, tem 5 fazendas lá em Sorriso. Sorriso. No Mato Grosso. Tem transportadora de caminhão. É um homem que anda para lá para cá, tem casa em Londrina, vinha aqui toda... Escuta, gente, como que ele movimentava esses bilhões que ele tem? Como? E ninguém percebe. Mas é isso que você falou, quer dizer, são bilhões e bilhões todo dia da Lava Jato, do Mensalão. E cadê as autoridades monetárias? Monetárias, isso, né? de controle. Cadê o Ministério da Fazenda? Os órgãos de controle, porque o cara movimentou... O Banco Central. O cara movimentou um dinheirinho a mais, põe lá 30 mil reais na conta. Você tem que assinar no dá o cheque alerta. atrás. Não, Você tem que assinar. Para pôr 5 mil reais para você mandar. É. 5 mil reais para tua família, você tem que assinar atrás, fazer uma declaração e tudo mais. É isso mesmo. Então, agora os caras vão lá, põem bilhões e bilhões, durante anos, 30 anos fazendo isso. Ah, não, essa história está mal contada. Então, parabéns para a Polícia Federal que derrubou esse esquema, mas essa mesma Polícia Federal tem que investigar quem eram os coniventes. Os coniventes, é verdade. Doutor Viana, na Veja a capa, o novo enigma da Lava Jato. Raquel Dodge, a futura procuradora-geral, adversária de Rodrigo Janot, já suspeitou ter sido grampeada por ele. Olha só o que ela está falando. Olha ela aqui. Ela tem uma cara de braba, não tem? Tem. Olha aí. Ela é brava. Mas ela já é uma vencedora por ter derrubado o Janot. Ela já é uma vencedora. Você vê. Então, como que a gente pode confiar numa instituição que grampeia os seus próprios membros? Ilegalmente, né? Ilegalmente. Se grampa aí é ilegal. Ela mesma está denunciando. Ela agora é a procuradora-chefe. Ela fala, o anterior me grampeou. Fala em... Onde é que vamos parar então, nesse país? Então, ninguém tem segurança nenhuma, nada. E o Ministério Público é aquilo que a Folha de São Paulo escreveu no editorial. O Ministério Público Federal precisa sair da ilegalidade e voltar para as normas legais. Porque ele está andando na ilegalidade. Está grampeando ilegalmente, está fazendo acordos ilegais, está patrocinando bandido ilegalmente, uma série de coisas. Então essa era Janot já passou. Vamos aguardar agora essa nova procuradora, porque me parece que vem outros ares mais oxigenados. Ainda que ela possa ser rigorosa nas investigações, mas dentro da legalidade. É isso que o mundo jurídico espera. Na época, o primeiro presidente denunciado por corrupção, o Michel, está emparedado. Será que... O que vai acontecer? O que você acha? O Congresso vai deixá-lo? Não, o Congresso vai neutralizar a denúncia. Vai impedir que a denúncia prossiga, porque contra o presidente da República, quando o Ministério Público oferece a denúncia, a Câmara dos Deputados tem que aprovar, para ela poder prosseguir no Supremo, para a denúncia voltar para o Supremo. Caso contrário, a denúncia fica parada e arquivada, até ele terminar o mandato dele. Então, o Temer, ele já se cercou disso e ele tem a maioria que ele precisa para arquivar esse negócio. Então, isto é a pergunta que o país quer saber. Temer cai ou fica? Na sua opinião, fica. Fica, vai se arrastar até o fim. Vai se arrastar até o fim, porque ele é político. Ele não fez igual a Dilma, que foi fraca. A Dilma não queria falar com o deputado, não suportava senadores, não suportava ninguém, então ela não articulou. Esse aí não. Esse aí veio do meio político, veio do parlamento, já foi presidente da Câmara. Ele foi promotor? Foi promotor, não? Não. Temer não. Professor, né? Ele é procurador do Estado. Procurador do Estado. De São Paulo. Procurador do Estado de São Paulo. Professor, foi deputado várias vezes, foi presidente da Câmara. Três vezes. Então, ele conhece bem o parlamento. E ele se cercou disso. Já que é para governar, eu vou pôr as pessoas certas, vou acertar politicamente com os deputados e eles vão me proteger. E assim ele vai tocar a banda. Apesar de que o Janot disse que enquanto que ele só sai em setembro, e que enquanto ele disse que tiver bambu, ele vai tacar flechada.
Tá virando índio? Isso, é. Não, inclusive no Palácio Planalto, ou lá em Brasília, o que se comenta é que ele vai ser indicado para chefe da FUNAI. Porque né, ele está com a linguagem já de índio, né? Tanto que ontem, na segunda-feira, ele deu mais uma flechada no Temer. Toda semana uma flechada, essa flechada foi prender o Gedel. Prender mais alguém que é da estreita confiança do... Que era chefe da Casa Civil do Temer. Chefe, é secretário de articulação dele. Ainda. Secretário de articulação. Então essa foi uma flechada dessa semana, que disparada pelo Ministério Público Federal, acatada pela Justiça, e vai mostrando que a tese do Janot é que todas essas pessoas que estão sendo presas, envolvidas e tudo mais, faz parte do eixo em torno do Temer, que é o chefe da organização criminosa instalada dentro do Palácio Planalto. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Vamos ver essa semana. A próxima flechada. A próxima flechada. Doutor Viana, muito obrigado, bom trabalho, boa semana. Obrigado. Obrigado a vocês. Vem aí Marcelo Militão com Otávio Scandelai. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Você sabe qual é a loja plus size mais completa do sul do país? É Julie Modas. Elegância em tamanhos grandes femininos e masculinos e roupas para gestantes. Na Julie Modas você encontra produtos de qualidade, excelente atendimento e os melhores preços. E o que é melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. Julie Modas, elegância sem medida. Na João Cândido 184, pertinho do Calçadão, em Londrina. Muito bem, continuando o programa Militão e Militão, uma notícia que vem da Sociedade Rural do Paraná, especialmente para você que gosta de correr. Ó. A Rural Extrema, aquela corrida que é dentro do Parque Ney Braga, está confirmada, né, a edição desse ano. Vai ser dia 17 de setembro, com largada às 7 da manhã lá no Parque Ney Braga. Organização da Capa Ventos, com apoio da UDS. Inscrições abertas, né? Vão ter inclusive corrida com obstáculos, é bacana, né? A expectativa é de 700 inscritos para essa corrida que a Rural já fez em outras edições com muito sucesso. Fique com a dica de inglês da FD English. Okay guys, I am Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Continuando a nossa série sobre o Present Perfect, no primeiro vídeo nós mostramos como montar o Present Perfect. Agora nós vamos montar as frases na negativa e nas perguntas. Let's see some examples. You have sent the email. You haven't sent the email. Have you sent the email?
Para formar a frase negativa, é só colocar o not depois do have ou depois do has, dependendo do sujeito. E na forma abreviada, haven't ou hasn't. You have sent the email. You haven't sent the email. She has sent the email. She hasn't sent the email. Nas perguntas, você começa a frase com o have ou o has. You have sent the email. Have you sent the email? She has sent the email. Has she sent the email? Eu acredito que a gramática, nesse caso, é mais fácil do que a prática. Por isso, tente sempre praticar. Nós temos um vídeo com os 25 verbos irregulares mais usados para o Present Perfect. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Muito bem, é hora de conversar com Otávio Scandelay, comentarista aqui do programa Militão e Militão. Scandelay, como vai? Muito bem, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, agradecer a Deus por estarmos aqui, né, falando, vendo, ouvindo, sentindo, né, Marcelo? Tem que sentir. Tem que sentir, tá? Ok, então, continuando nossa saga, que é a sucessão familiar, como já tenho falado tantas vezes, não é a sucessão financeira, não entramos nela ainda. Nós estamos ainda falando da sucessão pessoal, da responsabilidade que paira sobre nós, enquanto pai, mãe, tio, avô, avó, enfim. Não é isso, Marcelo? Exato. E o Scandelay trouxe, inclusive, um vídeo que ele recebeu no WhatsApp, muito interessante. E nós vamos exibir. Sobre o que é o vídeo, Scandelay? Veja bem, eu vou pedir permissão para você, então, que nós façamos esse vídeo, porque a mim caiu como uma luva, que é a institucionalização da debilidade, da falta de compromisso, do comodismo e da mediocridade do homem e da mulher de bem. Eu gostaria que vocês ouvissem essa mulher falando aqui, tá? Não consegui pegar o nome dela, mas eu creio que vai cair muito bem, tá? Então nós vamos falar, ela vai falar, e depois a gente volta, né, Marcelo? Exato. Para fazer o comentário sobre o que nós entendemos e que nós percebemos nesse vídeo. Vamos lá, vamos ver. Bom, então essa institucionalização da debilidade, o comodismo, a mediocridade e a falta de compromisso vai gerar aquela consequência cruel que eu falava para vocês. Que é a frase desse Benjamin Disraeli, que era um primeiro-ministro inglês, que, como todo bom político inglês, era esperto, não muito íntegro, mas esperto. Ele dizia uma coisa, que uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Vocês entendem isso? Os corruptos, os debilitados moralmente, os marginais, têm uma determinação fora do comum. E o homem de bem? Lei do menor esforço. Imaginem vocês, eu até coloquei isso mais adiante, se eu não me engano, quando você pega sede do Comando Vermelho, vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? 7, 8 anos, viram um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? É, mas essa disciplina, essa eficiência não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média que só sabe ficar na frente da televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E vocês percebem que disciplina, eficiência, ordem, capacidade de se preponderar sobre as circunstâncias vai fazendo com que esse grupo se potencialize? E a lei do menor esforço vai fazendo com que o outro se debilite? Se você enfrenta esses dois grupos, o garoto da classe média que não quer fazer nada e o garoto que foi criado para suportar qualquer adversidade, técnica de guerrilha, o que daria isso? Perceba que é importante que a gente perceba, as virtudes podem ser utilizadas como meios para fins criminosos, de fato são. A máfia é altamente eficiente. Eficiência não é virtude? Utilizada para quê? O problema é que os homens de bem estão sendo educados para serem débeis. Não terem organização, não terem determinação, não terem uma canalização de vida idealista, lei do menor esforço. Se você confronta esses dois grupos, é um desastre. Percebem isso? Cá entre nós, que ninguém nos ouça, mais uma vez, só todos que vão assistir o DVD. Onde você acha que você tem chance, se você tivesse, evidentemente que claro que não teremos,
mas a chance de ser mais rápida e eficientemente atendida. Se você procura uma pessoa que está vendendo uma droga, ou se você procura uma pessoa que está atendendo, por exemplo, num serviço público. Tem alguma possibilidade de você comprar droga e o cidadão não te atender porque ele está falando no telefone com a namorada? Perceba que não vai ter, porque se tiver vai ser a última, ele não vai fazer outra. Não é isso? Mas eficiência não é virtude? Não faz com que as coisas cresçam? E cresce o quê? Então percebam que a gente está cada vez mais debilitando o bem e fortalecendo a corrupção moral. Porque todas essas técnicas estão mais presentes em quem está a favor da corrupção moral do que quem está a favor do bem. Que está indo na cultura de quanto mais fácil, melhor. Tá? A lei do menor esforço. E já ele diz, quando você enfrentar esses dois grupos, vai ser uma tristeza. Entende isso? É muito apavorante ou não? É importante entendermos isso. Então, Escandela, é isso mesmo, né? Então, veja bem, como diz aqui, como ela falando ali, né, daquele primeiro-ministro Benjamin Disraeli, lá da Inglaterra, que nos fala, conforme ela falou, só vamos repetir, que a sociedade só tem uma chance, que é o homem ou a mulher de bem ter a mesma audácia que os homens e mulheres do mal. Que hoje os de bem estão bem calados, né? Exatamente. Então veja bem, Marcelo, na verdade, o que ocorre com um pai e com uma mãe, que nós estamos falando um pouco da nora hoje, tá? O que ocorre com o pai quando ele reprime demais ou quando ele solta demais? Como é que você vê isso, Marcelo? As duas coisas têm consequência. Negativa. Negativa, gente. Que não há mais tempo. O homem e a mulher, quando se unem em matrimônio, tá? Quando a gente fala aqui, a gente sempre fala num casal. Casal de um macho, uma fêmea, um homem e uma mulher de verdade. Por isso, genro e nora, tá? Ora bem, e como ela disse, vocês devem ter lembrado e prestado bem atenção, o mal, tá? Que o mundo existem essas duas vertentes, o bem e o mal. E nós não podemos mais querer camuflar o mal. Eu também sou um homem mau. Eu não sou um homem bom. Se vocês pensam que eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho. Se vocês pensam que eu não fiz falcatruas, eu fiz falcatruas. Se vocês pensam que eu não errei, eu errei. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Agora, o que precisa é ter essa responsabilidade e a humildade e a sensibilidade de dizer: eu errei, eu pequei, mas eu quero me redimir. Como está em falta, hein? É isso que está faltando em nós. Está faltando o homem ser mais firme no seu propósito de pai e a mulher de mãe, corrigir mais. Porque, conforme ela disse aqui, lá no Comando Vermelho, com 8 anos, o menino já vai ser, ela falou boi de, sei lá, nem lembro o que ela falou lá, mas o menino já vai fazer entrega. E se ele pecar, se ele errar, ele vai para o pau, ele apanha. Ele tem que cumprir fielmente a missão que lhe foi enviada por aquele comando. E como que nós ficamos, também conforme ela diz, a maioria de nós os nossos filhos ficam na frente da televisão, Marcelo. O tempo todo. O tempo todo, vendo videogame, vídeo não sei o quê, filme de guerra, tá? Aí o menino ou a menina que está assistindo, dá fome, ele vai aonde? Ele vai na geladeira, pega o produto e se alimenta. Ou seja, ele não teve a dificuldade, tá, de ter que ganhar o dinheiro e saber que aquilo custou o dinheiro para pôr na geladeira. Ele vai entender, se ele crescer assim, que tudo está na geladeira. É verdade, só facilidade, só... Na mão. Na mão, isso se chama, como ela falou lá, é o comodismo, é a lei do menor esforço. Então veja bem, se nós falarmos aqui, por exemplo, dos nossos homens ruins que estão no mundo, se você contar, Marcelo, eu estou para dizer para você que não dá 100 mil homens, ou 100 mil mulheres,
que dê 200 mil pessoas, que sejam, que agem fortemente, que são audaciosos, que são firmes e determinados no que fazem. Não importa, para Deus não tem diferença, o bem ou o mal, tá? O que precisa é fazer bem feito o que se faz, tá? Mas aqui o nosso desejo, o nosso querer é que nós façamos o bem, e bem feito, e que tenhamos a coragem de dizer e assumir o que falarmos e o que fazermos, gente. É isso que está faltando para nós, principalmente aqui no Brasil, ou aqui em Londrina até, por que não? Tá? Então o pai e mãe tem que ser muito firme, tem que dizer para o filho, olha, isso aqui que você está pegando na geladeira, isso custa dinheiro. Isso aqui, para ganhar isso aqui, eu tive que fazer isso. Então o filho tem que saber o que está ocorrendo, o que está acontecendo, e dar a ele a responsabilidade do ato dele. É isso que está faltando para nós, responsabilidade do que fazemos, do que falamos, tá? Mas nós que estamos aqui, você que está aí, você é responsável. Parabéns para você, muito obrigado, boa noite, até a semana que vem. Obrigado, Scandelar, e grande abraço. Já vamos indo, boa noite para todos.